Bom dia a todos vocês, como estão? Olha só, eu me chamo professor Bruno Risselli, sou professor da disciplina de Direito Ambiental e hoje nós vamos falar sobre zoneamento ambiental, ok? Primeiramente, temos que estabelecer alguns pontos sobre os aspectos gerais desse zoneamento ambiental. Abordar primeiro a legislação que fala sobre esse zoneamento. A Lei 6.938 de 81, no seu artigo 9º, fala quais são os instrumentos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. E um desses instrumentos, no inciso 2, é o zoneamento ambiental, zoneamento ecológico econômico. Mas a lei só vem trazer que é um instrumento e vai existir uma outra legislação que vai dispor de forma específica e detalhada sobre esse zoneamento, que é o decreto 4297 de 2002, ok? Esse decreto ele vai falar especificamente sobre esse zoneamento, tá bom? E também vemos que existe no Código Florestal de 2012 um dispositivo que fala a respeito da obrigação dos estados, a partir da publicação do Código Florestal, de estabelecer, né, dentro de um prazo máximo de 5 anos, as zonas ambientais dentro do seu território, os quais não possuem. Que isso foi previsto na época da publicação do novo Código Florestal. Bom, nós precisamos entender o que é esse zoneamento, né, também chamado de ZI. Esse zoneamento ele é um instrumento de organização. Tá? E que instrumento de organização seria esse? É um instrumento de organização do território, onde que o território vai ser obrigatoriamente, né, imposto a ter que realizar esse zoneamento por meio de uma atividade pública ou privada para estabelecer padrões de reserva ambiental. Okay? Sabemos que o desenvolvimento sustentável, que é um grande princípio que ecoa dentro desse ambiente universal do meio ambiente, dispõe sobre várias formas de instrumentos, objetivos e diretrizes. Mas o zoneamento ele vem para poder fazer essa categorização dos setores, os quais são necessários haver obediência dentro de um território. Então, nós temos zoneamentos onde que vão existir indústrias, zoneamentos onde que vão existir preservação do meio ambiente, para que haja uma equalização, um desenvolvimento equilibrado. Tá? E aí conservar a biodiversidade, né? Garantir esse desenvolvimento e também uma condição de vida para a população. Tá certo? Então, essa é a definição que nós encontramos lá no artigo 2º do Decreto 4297 de 2002. Instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental destinadas a assegurar a qualidade ambiental de recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria de condições de vida da população. É o zoneamento ecológico econômico. Tá? Preste atenção que o legislador fez questão de colocar zoneamento ecológico econômico. A palavra ecológico, primeiramente, antes de econômico, para dar o entendimento de que estaria se preocupando, né, com o nosso meio ambiente, tá certo? Sobre os recursos naturais disponíveis para nós, tá bom? E aí, pai, nós temos também os objetivo geral, tá? Desse zoneamento, tá certo? Esse objetivo geral é a vinculação que é trazida para que esses agentes públicos e privados possam estabelecer esses planos. Tá? Claro que vai existir uma certa intervenção estatal, mas é necessária para que haja as limitações, né,
serem tratadas de forma muito importante em relação à fragilidade do ecossistema. Então, nós precisamos que isso aconteça para que haja um melhor desenvolvimento, tá certo? Bom, e quem são as pessoas competentes para poder realizar esse zoneamento ambiental? Olha só, lembra da Lei Complementar 140 de 2011? A lei que dispõe sobre a competência comum a respeito de matéria ambiental, né? Então nós vimos isso daí, onde que antigamente era tratado dentro da Resolução 237 de 97, antes do advento da Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei, lá no artigo 7º, inciso 9, vai falar sobre a competência da União para poder estabelecer, né, esse zoneamento, elaborar esse zoneamento no âmbito nacional e regional. Quando nós falamos regional, nós estamos dispondo de mais de um estado, tá? Então, essa incumbência para a União. Agora, quando nós estamos falando sobre limite territorial estadual, ou seja, dentro do seu território, por exemplo, Goiás, ele vai necessitar de estabelecer esse zoneamento. Então, esse zoneamento dentro do seu território é de competência dele, beleza? Agora, dentro dessa Lei Complementar 140 de 2011, de forma bem singela, existe uma citação que os municípios, no âmbito local, poderão elaborar esse zoneamento. Na verdade, o artigo 9º, inciso 9, da Lei Complementar 140 de 2011, fala sobre a competência do município elaborar o seu plano diretor e deverá observar os zoneamentos ambientais, né? E o que não impede, né, desse ente político poder realizá-lo, ou seja, desde que seja competente com o zoneamento nacional, regional e estadual. Então, se tratando de zoneamento local, no limite do território do seu município, assim como fala o Paulo, né, Lemes Afonso Machado, tá? E também Frederico Amado, não há nenhum motivo, nenhum empecilho para que isso aconteça. Ok? Vamos lá. Nós temos também alguns princípios que regem esse zoneamento ecológico econômico, princípios específicos do direito ambiental, que são os princípios da utilidade e da simplicidade. Por quê? Porque a necessidade da implantação do zoneamento é para a implementação dos seus limites e restrições e a compreensão do cidadão, né? Para que ele possa utilizar de forma sustentável, recuperar o recurso natural, né? E conservá-lo, claro, além de protegê-lo. Então, hoje, por exemplo, no nosso município de Rio Verde, nós temos ali um projeto de zoneamento ambiental a ser desenvolvido para proteger as nascentes dos córregos. Então isso é muito importante, muito interessante. Até o município ele está desapropriando os imóveis ali que são em vazão e estão fazendo hoje estão fazendo comodato não, desculpa, estão fazendo permuta, tá? Eles não estão indenizando por falta de dinheiro em caixa, mas estão fazendo permuta ali, principalmente nesse do córrego Barrinha. Então eles estão terminando de fazer essa desapropriação para poder estabelecer ali um zoneamento ambiental onde vai ser cercado, né, para a preservação daquele recurso hídrico ali, tá certo? Então isso é muito importante, tá? Nós temos as espécies de zoneamento. Nós temos o zoneamento estritamente industrial, onde que somente indústrias vão poder atuar. Nós temos o zoneamento predominante industrial. Nós temos o zoneamento de uso diversificado e o zoneamento de reserva ambiental, certo? Bom, existe uma diferença entre cada um deles. O zoneamento de uso estritamente industrial,
destina-se preferencialmente à localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos, ruídos, vibrações, radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações. Tá? Mesmo depois de aplicação de métodos adequados de controle e tratamento nos termos da lei vigente. Então, esses zoneamentos, eles tratam questões pesadas, né? Por exemplo, uma atividade nuclear, ela deve ser desenvolvida dentro de um zoneamento estritamente industrial, tá certo? Nós estamos falando sobre a questão do zoneamento, ambiental no sentido de produção de cloroquímicos, né, ou de carbono. Então, também é uma questão muito importante a ser tratada, beleza? E isso é dentro de um zoneamento estritamente industrial, tá? Claro que esse zoneamento é estritamente industrial, ele vai ser de competência de quem? Depende, tá? Depende. A nível nacional, regional, estadual ou local. Agora, existem algumas atividades que são exclusivamente de competência da União. Quais são elas? Aquelas em que se tratar de polos petroquímicos, polos cloroquímicos, carboquímicos, né? E também instalações nucleares. Então, essas 4 são de competência exclusiva da União. Ok? De competência exclusiva da União. Beleza? Nós temos também as zonas de uso predominantemente industrial, né? Que são aquelas preferencialmente destinadas à instalação de indústrias cujo processo submetido a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes não causem incômodos sensíveis ou as demais atividades que nem perturbem o repouso do cidadão, tá? O repouso noturno, ok? Então, essas são as atividades predominantemente industriais. Nós temos também as atividades de zoneamento de uso diversificado. Essas são aquelas, né, que independem de uso de métodos especiais de controle de poluição, não ocasionados, em qualquer caso, inconveniente à saúde, o bem-estar e a segurança das populações vizinhas. Então, é um zoneamento em que a atividade comercial, né, ela vai ser desenvolvida, tá certo? Zoneamentos de reserva ambiental, essa, claro, né, para recursos hídricos, bioma, etc. E o mais importante de tudo isso é que existe uma questão que vai em contradição ao direito adquirido, tá? Por exemplo, sobre uma situação de relocalização de uma área. Bom, será que é possível, uma vez por determinado um zoneamento industrial, por exemplo, e a atividade industrial que está sendo exercida ali está trazendo muitos danos ambientais, aquela área ela poder ser relocada? Olha, isso aconteceu, né, num caso do Rio Grande do Sul, e que a Justiça do Rio Grande do Sul, da indústria produtora de óleos vegetais, fez com que houvesse a sua relocalização em virtude do dano que estava sendo provocado, mesmo com as contingências que existiam para suportar um pouco daquilo que estava comprometendo a atividade industrial. Mesmo assim, mesmo com contingência, mesmo com os padrões que foram tomados, não estavam sendo suficientes para poder conter aquele dano ambiental. Então, a Justiça determinou, o Poder Judiciário interviu e determinou que fosse, então, nesse caso, relocado uma atividade industrial, tá certo? Para vocês entenderem, tanto que isso é complicado, porque uma vez que foi estabelecido o zoneamento, precisa de um órgão técnico responsável, precisa de um técnico, precisa fazer a pesquisa. Então, isso não é da noite para o dia que acontece, mas a preocupação aqui foi com o meio ambiente, tá? E um ponto positivo aí ao meio ambiente trazido pelo Poder Judiciário, onde houve a sua intervenção em questão de direito adquirido e a questão do zoneamento, ok? Uma observação muito importante para vocês, que não é questão de direito absoluto. Quando falamos de direito ambiental, nós não podemos tratar que nada é absoluto, tá certo? Então fica aí um grande abraço para vocês
tá? E nos veremos na próxima aula.